Vou só esperar um bocadinho que mais pessoas se juntem. Só para. Aquele silêncio awkward. Enquanto as pessoas se juntam. Só dar tempo para se juntar mais pessoal para começar a falar. Fofos. Bom. Pronto, nós hoje vamos estar aqui no âmbito dos lives que temos feito aqui no Instagram do Já Te Explico a falar sobre mais um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aparecem como prioridades globais que devem ser cumpridas até 2030 e versam imensos temas. Focam-se em desenvolvimento sustentável económico, ambiental, social e essas coisas todas. E o objetivo principal é criar uma vida com dignidade e oportunidade para todos dentro dos limites do planeta. E ao longo deste mês vamos estar todas as segundas e todas as quartas a falar sobre os vários objetivos que existem, com vários convidados. Portanto, eu hoje vou estar aqui primeiro com o Movimento Não É Normal e depois com o He for She às 10 a falar do Objetivo 5. E vou, vou agora adicionar o nosso convidado. Esperar que ele se junte. Eu sou Inês, já agora sou Inês Porto, para quem não sabe. Olá, Diogo. Olá, Tudo tudo bem? bem? Pronto. Sim, peraí, Estamos só. aqui com o Diogo Faro, que eu tentei procurar informação online e não consegui encontrar a tua idade, não consegui encontrar nada Para já, sobre ti. certeza que há em algum lado. E depois é irrelevante, acho eu. Também acho, mas era só para fazer uma mini apresentação sobre ti. Pronto, estamos aqui com o Sim. Diogo. O Diogo é um comediante. Vocês devem conhecê-lo do vídeo dele, como se tivesse um segmento super conhecido, que foi sensivelmente idiota. Aliás, foi a primeira vez que eu vi o vídeo teu, que é aquele vídeo por Uhum. Lisboa a perguntar as coisas às pessoas sobre feminismo e assim. Há vários E, assim desses. exato, o Diogo em 2019 criou o Movimento Não É Normal. Ele queria só fazer um vídeo sobre assédio e pediu aos seguidores para as pessoas se juntarem e recebeu imensas pessoas a queixarem-se. E fez um vídeo que se chama Não É Normal, que saiu em março do ano passado e ficou super conhecido. Uhum. E pronto, hoje no âmbito de estarmos com uma pessoa que claramente percebe muito sobre o tema, vamos estar a falar sobre o quinto, eu acredito que sim, vamos estar a falar sobre o quinto objetivo de sustentabilidade da ONU, que é a igualdade de género. E esse objetivo tem uma panóplia de coisas Uhum. que são abordadas, que é acabar com a discriminação, acabar com a violência de género, tentar acabar com todas as barreiras que existem, mas eu queria mais focar mesmo hoje era na nossa vida, ou seja, na maneira que eu vivo cá em Portugal e nas barreiras que talvez me sejam apresentadas. Pronto, Uhum. no âmbito disto, queria te perguntar, Diogo, para relacionares um bocadinho a tua vida, talvez com este objetivo, como é que tu percebeste que havia esse problema, o que é que te levou talvez à criação do movimento não é normal e essas coisas Ok. todas. Obrigado pelo convite, antes de mais, e parabéns pela iniciativa. Sempre é importante nós falarmos muitas vezes deste assunto, como dos outros, mas particularmente de igualdade de género. É importante se vá falar, porque lá está para já, porque é muito amplo e porque depois as coisas não são estanques e nós estamos todos a evoluir. É importante, ainda há muita coisa para fazer e é bom que haja estas discussões. No âmbito do meu trabalho, para já, eu não criei um movimento normal sozinho, aliás, isto vem de trás. Vem de como é que eu me torno feminista, porque, como muita gente, pá, sei lá, andava distraído até há uns anos, resolver prestar atenção, que já devia ter feito há muito mais tempo, mas pronto, às minhas amigas, para perceber o que é realmente ser mulher, o que é que a diferença
que é ser mulher do que é ser homem, do que é sentir insegura na rua, em situações que os homens não se sentem, em como é receber muito menos do que os homens nas mesmas funções, tomada de coisas. Mas essencialmente foi mais através das minhas amigas, principalmente logo de início, e há muitos anos e com muita paciência, a Ana Esteves, e depois entre outras, e foi tentar colocar-me no lugar das mulheres, porque realmente nós homens não passamos por quase nada dessas coisas. Eu não estou preocupado no metro, se vou ser apalpado ou não. Isto já aconteceu com todas as minhas amigas. Ou ter um rebarbado a masturbar-se para cima das mulheres nos transportes públicos ou na rua ou o que for, ter um chefe a fazer comentários completamente inapropriados. Ou mesmo a questão dos piropos, é que eu próprio desvalorizava há uns anos porque, lá está, dizia isto é só um piropo, até perceber o quão incomodativo e às vezes muito pior do que incomodativo é um piropo por ser uma tomada de poder e não ser nunca um elogio. Portanto, isto foi um processo gradual que eu tive e que é fácil de fazer para os homens e para as mulheres que precisarem, acho que não são muitas, mas essencialmente para os homens não é muito fácil, é só sentarmos e ouvir as nossas amigas, as nossas familiares ou as desconhecidas e perceber que, num sentido de justiça banalíssimo, nós não queremos que ninguém à nossa volta ande inseguro. Porque é que as mulheres vão se sentir inseguras nos sítios onde eu ando seguro? Porque é que as mulheres. E portanto, mas foi um processo e acho que é fácil para os homens que queiram sair um bocadinho do nosso privilégio, sabes? Que o nosso privilégio, nascemos homens, a verdade é que temos esse privilégio de não ser assediados, não ser quase nunca, isto também pode acontecer, e portanto é ser esse bocadinho, é ter essa paciência. E depois, um, quando eu fiz este vídeo, quando eu comecei a falar cada vez mais de igualdade de género enquanto comediante e a tentar gozar muito mais com os machistas em vez de seguir o caminho das piadas muitas vezes habituais, sempre, "Oh, gostou aí, a mulher na cozinha e não sei o que era, e comecei a tentar definir mais um, adequar a minha carreira de comediante aos meus valores enquanto pessoa. E quando fiz esse tal vídeo, o machismo não é grave porque é normal, foi aí que há uma parte do vídeo em que aparece muitas mulheres que são reais a dizer, porque eu ironicamente estou lá a dizer, mas isto não acontece assim tantas vezes, e depois aparece a mim já, eu. E quando estava a fazer, a montar o vídeo e pedi às mulheres ou raparigas que me seguissem, que já tivessem passado por casos de assédio, que me mandassem ou quisessem participar no vídeo. Pronto, eu estava à espera de facto, como tu disseste, 30 ou 40 mensagens e recebi no total perto de 3.000 de todo o tipo, desde coisas, histórias horríveis de violações, assédio no trabalho, assédio na escola, assédio na faculdade, violência doméstica, tudo e mais alguma coisa. E mais uma vez, a Ana Esteves liga-me e diz: Diogo, pronto, isto extravasou completamente o vídeo humorístico bem intencionado que ias fazer e é desta que vamos fazer alguma coisa a sério. Depois ligou-me a Madalena Bell, ligou-me a Margarida Candelária e posteriormente, no mesmo dia, juntaram-se o Luís e o Gonçalo, o Luís Figueiredo e o Gonçalo Lopes, e foi aí que fomos beber jolas para o sítio onde costumamos ir beber, mas com um propósito que achamos que é maior e foi aí que começou, não é normal. Pronto. Já estou aqui a falar imenso, deves ter perguntas, mas assim as pessoas ficam a perceber como é que isto começou. Sim, mas eu adoro devaneios, eu adoro quando as pessoas entram em monólogos, porque assim eu depois consigo muito melhor desenvolver a conversa. Até porque tu já versaste em tópicos que são super importantes. Eu ia entrar já em igualdade salarial, mas eu vou dar assim um bocadinho um passo para trás sobre o que tu falas, que é muito verdade. Até posso falar, pronto, eu sou mulher, claramente, não é? E o que tu falas de transportes públicos, o que tu falas de andar na rua, o que tu falas é uma situação muito mais normal do que as pessoas imaginam. E é exatamente isso. A maior parte das vezes os homens estão naquele pedestal de não me acontece e não percebem, porque é exatamente como tu dizes, é eu ir para transportes públicos e muitas vezes não usar maquilhagem para as pessoas não olharem para mim, ou estar a andar na rua e uma vez já ter sido perseguida e ter-me de esconder atrás de um carro. E são esse tipo de coisas. E aí, Claro. efetivamente, até me leva à minha primeira pergunta, que é, eu passo a minha vida, a maior parte dos meus amigos já estão completamente conscientes do problema e tentam não ser, não é tentam, é não são parte do problema, mas a minha pergunta mesmo consciente é como é que tu deste esse passo de o problema existe para eu sou feminista e percebo que tenho que fazer alguma coisa sobre isso? Porque muitas vezes é esse o problema que os homens têm, é veem o problema e pensam tipo, pronto, não sei o que é que vou fazer, vou deixar andar.
Sim, mas isto é um problema estrutural no mundo, não é? Em que há uma Uhum. desigualdade de género que se reflete numa série de aspectos. Hum, Opa, isto, ok, a partir do momento que eu me assumi como feminista e percebi a importância disto, também aproveitei a minha visibilidade, já enquanto comediante, para dar mais voz a isto e para me juntar à luta. Eu não vim substituir a luta de ninguém, não quero Claro, tirar o lugar, quero tirar o lugar claro que a não. todas as mulheres que andam a fazer a luta há anos, há décadas pelo menos. Um, quero só ser mais a juntar-me à luta e com a visibilidade que eu tenho, acho que sempre achei que podia dar alguma, lá está, ajudar. Uma força Um, extra. sim, mas lá está. E depois, obviamente, que a desigualdade de género prejudica incomparavelmente mais as mulheres. Mas isso é uma questão estrutural que afeta toda a gente. Todos os estereótipos estão criados de género, aquilo que se fala, felizmente, bastante agora da masculinidade tóxica, por exemplo. Uh, Isso afeta muito os homens e há uma data de outras coisas que afetam os homens. Agora, não podemos comparar a desigualdade que é para as mulheres do que para os homens. Não podemos. Portanto, por isso é que e depois às vezes vê-se os homens ou há pessoas, mas por que não falam dos homens? Certo. Opá, fala-se dos homens como é óbvio. Só que se 90%, estou a mandar para o ar, 90% da gravidade disto é contra as mulheres, então é normal que 90% das vezes se fale hum, mais sobre as mulheres. Mas é um problema estrutural que precisa de aos poucos ir sendo resolvido. Umas coisas mais urgentes, como a violência doméstica, etc. Mas outras coisas que têm que ser resolvidas agora a médio prazo e a longo prazo, de irmos, por exemplo, quebrando os estereótipos de género, que temos que parar de achar que os homens não choram, que os homens têm que ser todos fortes e com as emoções retraídas, etc. Isso também provavelmente torna muitos homens mais suscetíveis a serem violentos mais tarde, se andam sempre a retrair emoções, etc. Portanto, vem um bocado daí esta minha vontade de me querer juntar à luta e de perceber a importância, até porque acho que os artistas e as figuras conhecidas um, não têm esse dever, acho que os artistas se não quiserem, seja comediantes ou não, não é uma obrigação, mas se puderem, se sentirem que podem contribuir um bocado mais para a sociedade, além de só fazer o seu trabalho e mais nada, um, acho que é positivo. Não é? Vivemos todos aqui em sociedade e se cada um puder ajudar para o mundo que o rodeia que seja um bocadinho melhor, acho Claro. que ganhamos todos. Temos aqui uma pergunta da Ana Cristina que está a perguntar se já tiveste problemas com outros homens por te definires como feminista ou chamar atenção a certas piadas que não têm piada. Já, claro. Pronto, já tive muitas críticas de vários âmbitos. Ainda há pouco tempo, porque descobriram uma piada minha porque eu tinha chamado gorda a uma rapariga, antes não era uma pessoa em específico, mas era uma cena. Foi há 7 anos e nem sequer não vou apagar essa piada e não sei o quê, está lá, porque também já fui mais estúpido, já fiz outro tipo de humor no início de tudo e não sei o quê. Eu acho que por isso é que isto é importante nós evoluirmos, nós aprendemos, nós ouvirmos as pessoas e evoluirmos como comediantes, se quisermos, e como pessoas. Um, mas pronto, nos últimos anos, obviamente, com esta minha marcação de valores e com o tipo de humor que tenho feito, foi para dois lados. Ganhei um determinado público e perdi outro público. E, obviamente, há muitos homens que não se revêem e algumas mulheres não se revêem no tipo de humor. E há outros que sim. Agora, sim, há pessoas que são mais desagradáveis e ficam realmente revoltados um, por ter seguido este meu caminho no trabalho, mas eu estou confortável com o trabalho que faço e com os valores que tenho, portanto está tudo bem. Mais o confortável é admirável, para ser honesta. Hã? Eu acho admirável, porque a maior parte das pessoas hoje em dia, o problema que estava com as celebridades é exatamente isso que tu dizes, que existe. Tens o público-alvo, certo? E depois tu podes segmentar o público-alvo de todas as maneiras. E a partir do momento em que tu dizes, pronto, eu sou feminista e se são problemas a sério, nós temos de falar disto, claro que vai haver uma parte do público-alvo que não quer saber do problema ou então acha que o problema é uma coisa exagerada, completamente fora de proporção e vai-se Claro, retirar. É por isso que eu estava a dizer, os artistas, estou a incluir também comediantes que eu também acho que são artistas, quando os artistas tomam posições, artistas e pessoas
de poder tomam posições, eu acho que é super importante e eu fico muito, não é admirada, porque eu queria, é o que tu dizes, devia ser uma coisa normal, as pessoas poderem Pá, tomar posições destas, mas eu fico tipo super feliz e começo a apoiar mais a pessoa, faço questão até, não é? É aquela opa, coisa. mas- pois, mas lá está, mas nem todos os artistas temos que ver as coisas da mesma maneira. Eu vejo assim, principalmente enquanto quanto mais cresce enquanto artista, e acho que podemos ter um papel também importante. O papel do entretenimento, só pelo entretenimento, também é importante, mas acho que se pudermos, de lá está, acrescentar mais um bocadinho, mais uma camada em que realmente possamos fazer um bocadinho a diferença, e que eu agora de repente não sou aqui o salvador de ninguém. Mas se Claro, tenho uma data de seguidores e puser as pessoas a falar um bocadinho sobre este assunto, pá, se calhar é importante falarmos sobre igualdade de género. Está aqui mais um gajo a falar de uma coisa que se anda a falar há décadas. Pá, se calhar é mais uma ajuda, lá está. Portanto, acho que sim, acho que se houvesse mais artistas às vezes a darem voz a determinadas causas, podia, podia sempre ajudar. Não resolve os problemas, porque isto é da sociedade inteira, mas pode criar sempre uma ajudar. discussão, claro, Yeah. criar uma discussão, pôr as pessoas a falar. Pronto, eu ia falar especificamente no objetivo mais sobre igualdade salarial e acesso à educação. Ia falar agora um bocadinho sobre o que está a passar em Portugal para as pessoas que estão a ver o direito e não têm noção. Pronto, as últimas estatísticas que saíram mostram que em Portugal, enquanto os homens ganham em média 990 euros, as mulheres ganham 824, que é uma diferença de 16,7. E apesar de a maior parte das pessoas muitas vezes tentarem justificar esta diferença com mas as posições que são adotadas por mulheres são posições menos remuneradas e os homens têm posições que são melhor pagas, isso simplesmente não é verdade, porque se nós olharmos, é o que chamam de controlled wage gap e uncontrolled. E se nós olharmos para a versão controlada, que é dentro da mesma posição, com as mesmas qualificações e isso tudo, por exemplo, pessoas que fazem anestesias, que eu não consigo dizer a palavra e não me vou humilhar agora, os homens costumam ganhar 355 mil dólares e as mulheres ganham 296 mil, ou seja, nem sequer há assim uma razão para isso, não é? E isto Uhum. conjugado com o facto de as mulheres serem no ensino superior o maior número de pessoas formadas e mais formadas mais para a frente é as Sim, sim, mulheres. sim, E sim. talvez a minha pergunta seguinte para ti é, tendo esses dois factos em vista, que é, nós temos pessoas que estão teoricamente melhor formadas e mesmo assim ganham menos, qual é que é, não é a justificação que eu quero dizer, mas talvez a gênese do problema, qual é que tu crees que é a gênese do problema? Bom, isso vem de há centenas de anos, que tem a ver com os estereótipos de género e como as estruturas de poder estão montadas na sociedade. Portanto, quem está confortável, no poder vai se sentir, pá, é- inexplicavelmente, mas ou egoisticamente, vai se sentir ameaçado, hum, nesse seu poder. E há uma data de estereótipos de género que estão criados, hum, há, há décadas ou há séculos para sustentar, para sustentar essas estruturas de poder que agradam a determinadas pessoas. E quando eu digo isto, que as coisas estão super orientadas para, por exemplo, hum, as mulheres, isto desde a infância, estas coisas contam todas, desde muito tenros, desde muito pequenos, nós estamos habituados, por exemplo, a que a imagem de um médico seja representado por um médico, e se for enfermeira, é uma mulher. Como se for um mecânico, vai ser sempre um homem, e como se for uma bailarina, vai ser sempre. Há uma data de coisas na educação e ao longo depois do nosso crescimento que há uma data de estereótipos que vão alimentar isto, como portanto, isto depois vai encarreirar as conversas vai encarreirar as crianças para determinadas predisposições. Porque nós nascemos, isso está provado, basta ver vários estudos de neurocientistas em como os cérebros dos homens e das mulheres são iguais durante montes de anos, para ir até à puberdade. E depois, mesmo depois da puberdade e durante o nosso desenvolvimento, enquanto adultos, não há sequer uma divisão clara entre homens e mulheres, ou ao cérebro de homem e ao cérebro de mulheres. Há padrões e há comportamentos que podem ser mais de homem e mais de mulheres, mas todos têm padrões dos dois lados, percebes? Não há acima... Só que estes estereótipos foram caminhando para as estruturas de poder que dizem que um homem, por exemplo, se um homem tiver uma posição de liderança, o homem, e de ser uma coisa assim mais veemente, o homem vai ter a qualidade de assertivo. Mas se for uma mulher a fazer isto, vai ser uma histérica. Exato.
Percebes? E há uma série de narrativas e de estruturas de poder que estão montadas em muitas fases da nossa vida e em todo lado. Nós vemos isso sei lá, no cinema, nas empresas, numa data de coisas. E estes estereótipos, enquanto forem alimentados assim, que agora eu não tenho uma solução para, de repente, dizer como é que se equilibra os salários, não é? Ver Mas se eu enquanto, agradecia. continuarmos a alimentar estes estereótipos de género que fazem estas divisões, enquanto não virmos logo à nascença que os seres humanos, seja de que género forem, até incluindo qualquer género com o qual a pessoa se identifique, são iguais ou têm as mesmas capacidades, então vai ser muito difícil a longo prazo mudarmos isso. Portanto, genericamente, acho que é muito, muito importante que se comece a mudar os estereótipos de género para, no futuro, as pessoas já serem vistas todas como iguais e, portanto, depois aí se equilibraria. A médio prazo, pronto, é preciso que os políticos, a médio prazo, a curto prazo, é preciso que os políticos intervenham e que haja leis, como há noutros países e como já começou a haver cá, que consigam, a curto prazo, emendar a situação. Não é? Exatamente. Cá, concretamente, temos a lei da paridade, já existe uma Uhum. lei para obrigar a cotas, a lei de igualdade salarial começou a ser enforçada, mas tal como tu dizes, existem 195 países no mundo e 133 não têm qualquer tipo de leis que obriguem a haver igualdade salarial, igualdade de acesso, porque simplesmente, não sei se acham que é pouco importante ou assim, mas por acaso uma coisa que tu falaste sobre o cinema, um bom exemplo acho que são os Oscars, que, por exemplo, nomeados para melhor diretor, este ano tivemos uma mulher que foi a Greta Gerwig, acho que é a terceira ou quarta mulher nomeada, e ela está a ser nomeada pela segunda vez, e só ganhou uma mulher uma vez, e pessoalmente eu acho que a gênese do problema encontra-se mesmo no comitê que está a escolher, que é exatamente o que tu expões, que é, se nós Uhum. tivermos só homens em posições de poder a tempo inteiro, obviamente nós não vamos ter uma vista holística do que está a passar, ou seja, eles não vão ser capazes de fazer as decisões porque simplesmente não têm noção do que está a passar. E acho que é Claro. exatamente isso que tu estás a dizer. E eu acho que outro problema que eu encontrei também aqui, que foi, em cada 100 crianças que nasceram, 85% das mulheres tiram licenças de parentalidade, enquanto os homens não tiram. Sim, sim, E sim. isso também Mas, adiciona ao problema, não é aquele estereótipo como tu estás a e falar de... exatamente, também Diz, há diz. esse estereótipo de os pais, está muito também direcionado que as mães são cuidadoras e os pais são caçadores, recoletores, como se ainda vivêssemos todos nas cavernas. Não, os pais também querem cuidar dos filhos. Mas, e por um lado há os patrões que não entendem isso, portanto, e depois há os próprios pais que opá, que se calhar acabam por ter mais vergonha de pedir isso ao patrão ou de vão ser gozados pelos colegas, porque vais ficar em casa com o bebê, aí a ganda gay e não sei o quê. Pá, essa mentalidade do século passado, não é? Mas isto existe, este estereótipo ainda existe, mas que é completamente obsoleto. Os pais querem também cuidar dos filhos. E é importante que também se lute pela parentalidade dos pais. Como, por exemplo, este estereótipo prejudica muito mais os homens numa questão das custódias decididas pelos Sim, juízes. Os juízes vão invariavelmente, mesmo que sejam nas mesmas condições, pai e mãe, vão invariavelmente escolher o pai pelo estereótipo. Não quer dizer que seja muitas vezes justificado, mas há desequilíbrios também. E tem a ver, lá está, com este estereótipo. sim, e provavelmente também é o que tu estás a dizer, a ligação de o cuidar é uma coisa inerentemente feminina, o que não é de todo verdade. Ou seja, Não é? tal, Não é? exato, tal como tu dizes, depois os pais dizem que querem cuidar dos filhos e são vistos como femininos, que muitas vezes é uma coisa vista como errada, quando não é de todo a Claro, mas e situação. como cuidar da casa não é uma coisa inerentemente feminina. As pessoas vivem numa casa têm de cuidar da casa se não forem uns javardos, não é? Independentemente do género. Só que, como isso, mais uma vez, está tão enraizado, está tão estereotipado há tanto tempo, que ainda há uma diferença. Pá, as mulheres trabalham, em média, mais 3 horas em casa do que os homens. Não é? Ainda, por exemplo, isso vê-se também na linguagem, é uma coisa que nós falamos sempre nas nossas palestras na normal, como a linguagem também sustenta um bocado, ou vai alimentando os estereótipos, porque ainda se diz muito, ele ajuda lá em casa, ou o meu pai ajuda lá em casa, ou o meu marido ajuda lá em casa. Não tem que ajudar, tem que fazer, não é como se as tarefas fossem da mulher e ele, por acaso, é um grande homem e até dá uma ajuda. Não, as Exato. tarefas são sempre dos dois, não são da mulher e o homem dá a ajudinha, não é isso. Portanto, hum,
Era isso, era só este ponto. Mas pronto. Mas é exatamente como tu estás a dizer. Eu também tive, eu antes disto tudo, tive também a ver melhor a página do É Normal, que eu já seguia, porque eu seguia os movimentos todos. E efetivamente é como tu dizes, há uma dedicação muito, em muita parte feminina a trabalho não pago. Ou seja, tu, para além de teres o dia das 9 às 5, que muitas vezes é visto como errado uma mulher ter um emprego porque tem filhos em casa, por exemplo, que é uma coisa que a mim me deixa. E um exemplo disso é, por exemplo, não sei se te lembras, quando, não sei, provavelmente tu não estás tão envolvido na cultura pop como eu estou, mas quando nasceu a filha da Kylie e do Travis, eles foram à Met Gala passado pouco tempo e a Kylie foi desfeita na imprensa por ter deixado a filha em casa, enquanto o Travis não é tanto visto nessa posição. E é o que tu disse, é a perpetualização de mulheres para cuidar e os homens vão Claro. buscar as coisas e fazer o seu emprego. E é uma noção que é mais do que tudo nociva para os homens, não tanto muito para as mulheres, mas também para os homens. Porque são E vistos em última simplesmente. instância para as crianças, não é? O que importa é uma criança estar ali a ser cuidada e ter uma família equilibrada, seja com um homem e uma mulher, duas mulheres, dois pais, o que for, não é? Desde que sejam pais equilibrados e que a tratem bem. Exato, essas coisas todas. E também por exemplo, as posições de poder, também é um bom exemplo, não é? Que nas posições de poder nós vemos muito menos mulheres no mundo em posições de poder. E talvez também falar um bocadinho sobre isso, não é? As posições de poder, é o como tu dizes, mas porquê que tu achas que existe esta noção de assertividade por parte dos homens e talvez aquela coisa de mandona por parte das mulheres? Lá está, porque é questão de manter a estrutura de poder. E como isto ainda está tão enraizado, hum, é mesmo muito mais difícil para as mulheres chegarem a uma posição de poder. Agora as pessoas dizem, mas já há muitas mulheres numa posição de poder. Historicamente continua a haver 1%. Se olharmos para a história toda para trás. Agora há um bocadinho. E agora há leis que fazem com que também seja obrigatório já alguma paridade. E que as pessoas, odeio a lei de cotas e não sei o quê. Infelizmente, é preciso, não é uma coisa que o mundo queira e que ache super fixe. Mas é uma coisa que isto está tão desequilibrado, está tão injusto, que temos que tomar uma medida que a curto prazo consiga balançar um bocado e consiga que as mulheres, como é óbvio, podem ser como qualquer homem, podem ser tão boas como qualquer homem, como é mais do que óbvio em qualquer lugar, e quando as coisas estiverem mais equilibradas, se calhar daqui a uns anos, se as coisas correrem bem, já não é preciso essa lei. E já é tudo só porque mas é preciso que estas estruturas de poder e destas hierarquias e desta desvalorização das capacidades da mulher, ou pelo menos de estratificação, ou pelo menos de guiar as qualidades da mulher só para determinadas profissões ou determinados cargos, etc., é preciso que isso tudo seja combatido para que depois não seja preciso eventualmente uma lei de cotas. Não é? Exato. Portanto, acho que ainda vai demorar um bocadinho, por lá está, porque é uma questão educacional e social, etc. Mas, portanto, por isso é que eu acho que é importante as leis a curto prazo para tentar remediar um bocadinho para já. Exato. Eu acho que é tal como tu dizes, a necessidade da lei de cotas é, ao mesmo tempo, a lei de cotas existir é bom e é mau, porque eu também não quero que as pessoas achem que eu cheguei a certas posições só porque sou mulher e é aquela obrigação, não é? Mas existe aquela necessidade porque simplesmente muitas vezes o trabalho das mulheres é visto como talvez como pior ou como insuficiente ou como não havendo Pá, tanta capacidade de liderança e a lei de cotas existir ao mesmo tempo, tal como tu dizes, é bom e é mau, porque é necessária, mas quem me dera que sim, não existisse. pá, e essas críticas também, pá, para mim são bastante infundadas. Mas agora vão lá pôr mulheres incompetentes só para preencher cotas. Pá, isso não existe. E a quantidade de homens incompetentes que estão em todo o lado e não estão lá pelas cotas, estão lá na mesma. Portanto, vai haver sempre gente competente e gente incompetente. Isso é um argumento que é falacioso e que pá, nem há muita paciência quando as pessoas começam com isso. Vão preencher as cotas só porque sim e depois vão estar. Pá, não, pensa um bocadinho nas coisas. Pensa na quantidade de gente incompetente, independentemente do género que existe, e que não é por aí. Isto sim, vai dar aso a que algumas mulheres incompetentes fiquem a fazer companhia aos homens incompetentes. Mas vai dar oportunidade a que muitas mulheres que não poderiam chegar lá por causa da estrutura de poder possam chegar lá e provar que merecem estar lá. Pronto. É tão simples quanto isso. Exatamente. Olha, Diogo, o nosso tempo está a chegar ao fim. Muito obrigada por ter estado aqui connosco e estás a falar connosco com um tema tão importante, não é? Nada.
E pronto, é isso. E espero que continues a seguir os nossos direitos, porque vão continuar a haver direitos e eu vou continuar aqui a seguir com o He4She com a Joana Torres. E pronto, Diogo, muito obrigada. Nada, foi E um prazer obrigada por falar e sobre isto, porque é como tu dizes, não continue. é? És um membro importante, porque tu tens tanta visibilidade que acaba por ajudar muito o problema e consciencializar. Cada um fará a sua parte para ver se isto vai melhorando. Exato. Obrigada, Diogo. Tchau. Beijinhos, até à próxima. Beijinhos. Desculpa, Mariana, só vi agora que tinhas uma pergunta. Eu vou fechar o direito e abrir. Nós vamos já continuar, mesmo agora, com a Joana Torres, que faz parte do He4She, e vamos estar a falar mais sobre a violência de género. Portanto, continuem aí, por favor.